Olá, estudantes do terceiro período de zootecnia, boa noite. Aliás, olá, né? Sei que horas você está vendo esse vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dilatação térmica. É um conteúdo mais tranquilo, tá? Não envolve contas complexas. É bem intuitivo, né? É um assunto que a gente está acostumado no dia a dia. Envolve dilatação térmica, né? Então a gente pergunta, ó, o que acontece na sala de aula quando a temperatura está alta? Imagina que a turma toda é fechada numa sala, uma sala de aula, e a temperatura começa a se elevar. A tendência é que as pessoas fiquem juntas, tanto que elas se afastem o máximo possível. É óbvio que é a segunda opção. Elas vão se afastar o máximo possível para tentar se refrigerar. E o contrário é verdadeiro, né? Fecha a sala toda e põe o ar para 10 graus Celsius, se fosse possível, né? É óbvio que as pessoas em algum momento vão começar a sentir muito frio e vão começar a ficar próximas para conservar, manter o calor ali, né? Será que a matéria, né, se comporta dessa forma? A resposta é que sim. Em geral, né, a maior parte dos materiais, quando são aquecidos, eles se dilatam. Eles se dilatam e passam a ter uma nova geometria que é proporcional, né, à variação de temperatura. É óbvio que materiais diferentes dilatam sob temperaturas diferentes. Então, se eu tiver, por exemplo, uma esfera de aço, né, de um certo tamanho, tem um certo volume, né? E eu tiver uma esfera de madeira com o mesmo volume, é óbvio. Não, madeira não vai dilatar. Uma esfera de aço e uma de esfera de plástico. É óbvio que o aço é diferente do plástico. E apesar de os dois sofrerem a mesma variação de temperatura, a variação de tamanho deles vai ser diferente. Então, em geral, né, os corpos que sofrem aumento de temperatura se dilatam. Quando sofrem um decréscimo de temperatura, eles se contraem. Tá? É lógico que essa contração e essa expansão depende do tipo de material e do tanto que a temperatura variou. Geralmente, né, existe um limiar de temperatura para cada material que tem um comportamento linear. É claro que se você pegar essa esfera de aço, variar a temperatura muito, passada a temperatura de fusão, aí você não pode falar mais de dilatação volumétrica, porque já mudou de fase. Então você está trabalhando com outra fase do material. Então tem que pegar um limiar onde o material não muda de fase. Aí você pergunta, onde que isso aí vai importante na nossa vida? Em todos os aspectos, que vão desde engenharia mecânica, construção civil, é, equipamentos biomecânicos, né? E aí vai. Por exemplo, imagine que você faz uma obturação, igual mostra essa figura 1A, e aí, beleza, o objetivo da obturação é o quê? Cobrir uma região do dente que teve perda de massa devido a uma cárie e a um tratamento, né? Para que isso ainda continue tendo as suas funções de mastigação e tal. Talvez de estética, obviamente esse aqui não é tão bom para estética mais. Hoje o pessoal usa uma resina que é mais ou menos a cor do dente. Mas se o objetivo fosse simplesmente cobrir o dente, né? Tava todo mundo arruinado, porque ia ter que toda semana. E se você acorda cedo, toma um cafezinho bem quente, né? Depois de várias goladas do café quente, o dente, esse material, essa placa metálica aí, vão se aquecer. Materiais que se aquecem tendem a aumentar o seu tamanho. Só que cada material, como eu disse anteriormente, tem uma resposta para dada variação de temperatura. Então, se esse material que cobre o dente não responde da mesma forma que o dente, vamos supor que ele dilata mais do que o próprio dente, pode quebrar seu dente, certo? Ou vamos supor que o dente dilata mais que ele. O dente vai se expandir e a peça vai se despregar. Todo mundo já viu calçada, né? Azulejo. Você faz aquela calçada bonita na frente de casa, lisinha, sem nenhuma risca, né? Aí o que acontece? Você faz ela de manhã. Beleza, chega à tarde, vai secar e tal. Quando passa de um ano para o outro, que a calçada sofreu muitas flutuações térmicas, ela não teve tempo de expandir
Ela não teve espaço para expandir quando a temperatura aumentou. Aí o que acontece? A calçada é uma área, né? E essa área deveria aumentar com o aumento da temperatura. Mas não tem espaço para ela aumentar a área. Então o que acontece? Ela vai para outra dimensão. Ela estoura para cima ou para baixo, causando um monte de trincas e peças soltas, né? Então o ideal entre as peças é que haja um espaço entre elas para elas poderem se dilatar quando a temperatura aumenta. Trilhos de trem. Um trilho de trem não é uma barra de ferro, sei lá, de aço única que segue por toda a linha. E tem cortes longitudinais que permitem o trilho se dilatar quando a temperatura aumenta. E a gente usa isso na medicina, né? A gente pode ter termômetros, o termômetro de mercúrio. Então, na temperatura ambiente, ele está ali, né, nos 20 e poucos graus Celsius. E aí essa peça metálica vai para a axila, para uma região mais fechada, onde tem mais contato térmico. E aí esse mercúrio vai se expandir, porque aumentou a temperatura, alcançando uma escala que diz respeito àquela temperatura, certo? E a gente tem 3 tipos de dilatação. A gente tem a dilatação linear. Não existe na natureza uma fileira de átomos para dizer que literalmente aquilo ali é uma linha, né? Nenhuma fileira de átomos é uma linha quando a gente se refere a cálculo numérico. Não existe uma linha na natureza. Mas existem objetos tão compridos que a gente pode ignorar a largura e a espessura deles. A gente pode considerar só essa variação linear, comprimento, tá? Outras vezes, né? A gente pode ignorar, por exemplo, a espessura de um material. A gente pode considerar a área. O comprimento e a largura são relevantes, né? A espessura não. É o caso da calçada que eu falei para vocês. A calçada tem uma área tão grande que é insignificante a espessura dela, em termos de dilatação. E às vezes não dá para negligenciar nenhuma das dimensões, né? Então a gente tem que considerar largura, espessura e comprimento. A gente está falando de volume, então, certo? Então vamos supor que a gente quer determinar o tanto que um objeto dilata, né, linearmente com a temperatura. Suponha que você tem um fio, né, de comprimento inicial L0, e ele está numa temperatura T0. Aí você pega e aquece o fio de determinado material, e aí ele vai aumentar um tanto ΔL por conta do aumento da temperatura, porque aumentou Δθ, certo? Vai passar a ter agora um novo comprimento, Lθ. É óbvio que L, né, é o comprimento que ele tinha, mais o ΔL que ele passou a ter. Se a gente pensar, ó, essa variação de comprimento tem que ser uma resposta à variação da temperatura, certo? Essa variação de comprimento tem que ser uma resposta em relação ao tamanho inicial. Eu posso pensar que eu tenho uma barra de 100 metros, né? Aí eu aqueço ela de Δθ. Imagina que ela passa a ter 101 metros. Né? Se eu pensar que eu tenho uma barra de 1 metro, eu posso imaginar que ela vai aumentar 1 metro a mais igual a uma barra de 100 metros. Então esse acréscimo de comprimento é proporcional ao comprimento inicial, né, do objeto. E tem que ser proporcional também a uma resposta ou característica do material que vai dilatar. É óbvio que se eu tiver uma linha, uma barra de 100 metros de cobre, uma barra de 100 metros de alumínio, elas não vão variar o mesmo comprimento, porque cada material tem uma resposta diferente à temperatura. Então, no geral, ó, essa variação de comprimento, esse acréscimo ou decréscimo de comprimento, porque pode ser um decréscimo se a temperatura diminui, certo? É proporcional ao tamanho inicial, a essa característica do material e a θ. Essa característica é conhecida como coeficiente de dilatação linear. Tá? Bom, a gente conhece todos os termos aqui, menos esse alfa. Né? Se a gente quiser fazer uma análise dimensional e isolar o alfa, né? Ver qual vai ser a dimensão dele, a gente isolar o alfa, ele vai ficar o quê? O ΔL sobre L Δθ. ΔL e L tem a mesma dimensão. No sistema internacional seria metros. Então só sobra o quê? O grau Celsius embaixo, ou grau Celsius a menos 1 em cima. Então a unidade de medida do alfa, que é esse coeficiente de dilatação linear, é o grau Celsius a menos 1. Por exemplo, se a gente vê o ferro tem 1,14 vezes 10 a menos 7 graus Celsius a menos 1 coeficiente de dilatação linear. Isso significa o seguinte, ó, uma barra de 1 metro para cada grau Celsius, para cada grau Celsius que varia, vai aumentar ou diminuir, né, 1,14 vezes 10 a menos 7 metros. É bem pouquinho.
para cada metro, olha o tanto que vai aumentar ou diminuir. Se ela tiver 1 km, vai ser 1000 vezes isso, certo? Ou seja, passa a ser. Então esse é o coeficiente de dilatação linear. Lógico que ele varia para cada material. Tem o aço, tem a água, o álcool, cobre, ouro, prata. Permeia líquidos, sólidos, tá? Acho que menos gases. Então, ó, vamos fazer um exemplo. Um trilho de aço tem 40 metros. Ele está a menos 5 graus Celsius. Um trilho de aço lá na Canadá, né? E aí a gente tem o coeficiente de dilatação do aço. Fala que ele é aquecido a 25 graus Celsius. Quer saber a dilatação, tanto que ele aumentou, e o tamanho final, né? Depois por ter aumentado. Pela fórmula a gente sabe que a dilatação linear, o tanto que aumentou, nesse caso, porque aumentou a temperatura, é o tamanho inicial, o coeficiente dele e a variação de temperatura. O tamanho inicial é 40 metros. O coeficiente, o problema deu. A temperatura aqui foi de menos 5 para quanto? 25. Então aumentou 30 graus Celsius. Então a variação de comprimento dele vai ser disso daqui, ó, 0,0144 metros, ou seja, 14 milímetros. Né? Então uma barra de 40 metros vai dilatar 14 milímetros se a temperatura variar 30 graus Celsius. É bem sutil, né? Mas se você não deixar uma distância razoável de uma barra para outra, quando vier o dia quente, elas vão empenar. Uma barra de trilho empenada, já imagina o que acontece, certo? É óbvio que se aumentou isso daqui e o comprimento inicial era 40, o comprimento final é 40 mais o tanto que aumentou, certo? Exatamente isso daqui. Agora, se a gente está interessado no caso superficial, onde apenas uma dimensão pode ser ignorada, vamos supor que a gente ignora a espessura do material. Então a gente tem que considerar a largura e o comprimento, tá? Imagina que você tem um bloco de mármore, um mármore rosa, né? Esse risco interno é o tamanho dele, a temperatura é θ0 e ele tinha uma área S0, tá? Aí quando a temperatura aumentou de Δθ, aumentou essa beiradinha de área aqui externa, né? Aumentou o ΔS. A gente quer saber como que é esse ΔS e esse Δθ. Ora, obedece às mesmas regras do caso linear, só que agora a gente está tratando de área. Então, a variação de área vai ser o quê? É proporcional à área inicial que tinha, quando a temperatura era inicial, ao tanto que variou, e esse aqui, ó, esse coeficiente de dilatação superficial. Como agora a gente está lidando com duas dimensões, né? Ele é proporcional a 2 vezes alfa. Então, ele é 2 vezes o coeficiente linear. Simples, né? Vamos fazer mais um exemplo, então. Ó. Imagina que uma placa de cobre, né, tem 2 metros quadrados a 90 graus Celsius. Se você resfriar ela a 10 graus Celsius, qual vai ser o novo tamanho de cada lado? Se ela é quadrada, né, todos os lados são iguais. Se ela estava a 2 metros quadrados, tinha 2 metros quadrados a 90 graus Celsius, é óbvio que ela vai ter uma área menor quando a temperatura variar 80 graus Celsius. Caiu para 10, certo? Então, se a gente jogar na equação, ó, a área inicial que ela tinha era 2 metros quadrados. Esse é o coeficiente de dilatação superficial do cobre, tá? E a temperatura era quanto? Saiu de 10, 90 e foi para 10. Então variou menos 80, certo? Coloco menos 80 aqui. Então é óbvio que a área dela vai diminuir de quanto? Metro quadrado, desse 1 quadrado, praticamente 53 centímetros quadrados, né? Esse ΔS é o tamanho que a placa vai diminuir, tá? Em área. É óbvio que essa variação é o tanto que tem menos o tanto que tinha, certo? Então o tanto que tem agora é o que tinha mais o que variou. O que variou é negativo. É uma área que diminuiu porque a temperatura diminuiu. Então a nova área da placa vai ser de 1,9946 metros quadrados. Agora a gente sabe que a área, né, da placa quadrada é o lado ao quadrado. Então o lado é a raiz da área da placa, certo? A gente substituir aqui, a gente vai ver que o lado A da placa é de 1,412 metros. Beleza? No caso volumétrico, segue a mesma lógica, só que agora a gente está falando de volume. A variação de volume depende do volume inicial, do tanto que variou a temperatura e do coeficiente de dilatação volumétrico. Lembrando, agora que a gente está falando de 3 dimensões, largura, espessura e comprimento, o coeficiente de dilatação volumétrica é proporcional ao linear, multiplicado por 3. Pensa que são 3 dimensões. Existe isso aqui não é
é simplesmente jogado assim. Tem um cálculo por trás, envolve variações nas dimensões, e aí se chega que o gama é proporcional a 3α, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Esse aqui é o caso. Ó. Imagina que esse cubo mais escuro interno, né, tinha um volume V0 e sofreu uma variação Δθ, tá? E aí você tem um volume novo agora externo, a uma temperatura final θ, tá? Então, esse aqui é um bloco sólido sofrendo dilatação volumétrica quando sua temperatura sobe de θ0 para θ. No nosso caso, né? Aí é importante notar o seguinte. Imagina que quando a gente está falando de volume, né, entra sólidos e entram líquidos, tá? Imagina que você tem um líquido está dentro de um copo, por exemplo. Imagina leite no copo, certo? Manhãzinha você pega lá, coloca o leite, enche o copo de leite e põe no micro-ondas. E aí o conjunto se aquece muito. Então quem vai expandir? O copo vai se expandir e o leite vai se expandir. E o leite só vai derramar se a expansão dele sobressair ao volume já expandido do copo. Né? E outra coisa importante se notar aí é o seguinte. Quando a gente fala de volume, não necessariamente tem que ser um volume fechado, uma coisa maciça. O copo, por exemplo, ele encerra um volume. Você tem um volume do copo. E o volume do copo é o volume dele inteiro. Então, se você fechar o copo, você imagina que, embora tenha ar dentro dele, né? O cálculo é feito como se ele todo fosse preenchido de vidro, tá? Porque sempre os corpos se expandem para fora. Ele nunca se expande ocupando volumes internos. Se expandem ocupando volumes externos. Ele vai se expandir aumentando o seu tamanho para fora. É o caso também superficial de uma moeda. Você tem uma moeda e você tira a parte metálica interna dela. Então você vai ter um anel, né? Um anel de moeda. E aí quando você aquece esse anel, o volume, a área expandida desse metal não vai avançar para dentro desse anel. Ela sempre vai para fora, de tal forma que o vão também expande como se fosse feito do próprio metal, tá? Então imagina o seguinte, ó, você tem um tanque de gasolina no carro que cabe 60 litros. Aí você enche ele de manhã, né, a 10 graus Celsius. E o tanque. Aí você vai para um estacionamento e deixa o carro lá e chega a 30 graus Celsius no final da tarde, tá? Aí esse é o coeficiente volumétrico de dilatação volumétrica do combustível. Nesse caso aqui, ele supõe que o tanque, né, a dilatação dele é insignificante no processo. Então o tanque não vai dilatar. Supõe que ele não dilata, mas a gasolina vai dilatar. Se encher o tanque a 10 graus Celsius e a temperatura foi para 30, essa gasolina vai transbordar quando a temperatura aumentar, porque ela vai dilatar. A pergunta é, quanto que vai derramar? O tanto que vai derramar é o tanto de volume que variou, o tanto de volume que aumentou na gasolina. A gente tinha 60 litros, esse é o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina, e essa é a variação de temperatura. Ou seja, para 60 litros, variando de 20 graus Celsius, 1,32 litros vai derramar. 60 litros. 2 derrama. Tá? Então vamos ficando por aí. Façam os exercícios direitinho. Dúvidas, fórum de dúvidas. Ou dúvidas com o monitor. Ou com o professor. Um abraço.